Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 15ª aula de Lógica de Programação e Algoritmos. Na aula passada, nós vimos alguns algoritmos sendo executados no Visual G. São algoritmos que são a respeito de assuntos que foram abordados em sala de aula, certo? E hoje eu vou trazer para vocês, eu trouxe para vocês alguns outros exemplos. E vamos iniciar agora pelo programa em que ele verifica a idade do usuário, certo? Então, no caso, vai haver a verificação utilizando aquele comando se então que nós já aprendemos, certo? Em aulas passadas. Então, aqui, o que é que eu fiz? Eu declarei uma variável chamada idade do tipo inteiro, certo? Então, aqui o usuário vai digitar qual é a idade dele e a partir daí vai haver uma verificação. A idade dele é menor do que 20? Se for verdade, entra nisso daqui. Vai haver outra verificação. A idade dele é menor do que 20 e é menor do que 15? Se isso for verdade, vai aparecer você é criança. Mas se a idade dele for menor do que 20, mas for maior que 15, então vai aparecer você é adolescente. Certo? E se isso daqui tudinho não for verdade? Não for nem menor do que 20, nem menor do que 15. E nem maior do que 15 e menor do que 20. Então, vai para esta outra condição aqui. Vai verificar se a idade dele é menor do que 60. Se for, vai aparecer você é adulto. Se não, vai aparecer você é idoso. Vamos ver o programa rodando? F9. Vou colocar aqui a idade 32. Observem que aqui no quadro das variáveis não tem nenhum valor, está a zero. Mas agora ele vai ser preenchido pelo valor 32, porque eu, como usuária, estou colocando o número 32. Certo? Então apareceu que eu sou adulta. Por quê? Porque entrou nessa partezinha aqui, ó. A idade é menor do que 60. Mas não é menor do que 20 e nem é menor do que 15. Certo? Por isso que apareceu que eu sou uma adulta. Vamos fazer outro exemplo? Vamos botar que tem 55 anos. Vai aparecer novamente que você é uma adulta. E se eu colocasse que eu tenho 10 anos? Então agora eu vou ser uma criança. Por quê? Porque é menor do que 20 e 10 é menor do que 15. Então eu sou uma criança. Mas se eu colocasse que eu tenho 17 anos, agora eu sou um adolescente, porque 17 é menor do que 20, mas é maior do que 15. Então, vai entrar nesta outra condição aqui, você é adolescente, certo? E os valores que eu adicionei aqui no meu simulador vão ser preenchidos nas variáveis, né? Que no caso aqui a minha variável é uma só, que é chamada de idade do tipo inteiro, certo? Bom, agora eu trouxe para vocês um exemplo sobre vetores, certo? No caso aqui do meu programa, ele vai ter 3 posições e vai ser o tipo real, certo? Como é que eu sei que ele é de 3 posições? Por causa disso daqui, ó. Vai de 1 até 3. No caso, tem 3 posições e é do tipo real. E meu vetor vai ser chamado de vet, vai ser o nome da minha variável. Então, aqui no caso, o usuário vai digitar o número que vai ficar em cada posição do vetor. No caso, vão ser 3 números, porque vão ser 3 posições. Certo? E aqui vão ser exibidos os elementos que o usuário vai determinar qual é o número que vai ficar naquela posição, certo? Vamos executar para ver como acontece. Digamos que o número seja 2, 4, 7. Certo? Então, o elemento 2 vai ficar na posição 1, o elemento 4 vai ficar na posição 2 e o elemento 7, que eu determinei aqui, vai ficar na posição 3. E aqui vai ser apresentado na minha tela, certo? Que eu determinei que seria o 2, 4 e o 7. E aqui vai ser preenchido, certo? Do mesmo jeito dos outros programas que a gente já fez. Vai ser preenchido com o valor que o usuário, que sou eu,
determinei 2, 4 e 7. Por que tem esses zeros e essa vírgula? Porque o vetor é vetor de números reais. Mesmo que eu tenha colocado o número inteiro, ele vai ser exibido neste quadro de variáveis como sendo real, certo? Então aqui ele tem o tipo real, ó, tá mostrando R no tipo, e o vetor vai estar aqui, certo? Então o nome vai ser VET posição 1, VET posição 2, VET posição 3. É VET porque o nome do meu vetor é VET, mas podia ser VET1, VET2, vetor, certo? Podia ser o que você quiser. Bom, agora eu trouxe para vocês um outro exemplo de vetores com 3 posições, certo? Mas ele é um pouquinho diferente do outro que a gente acabou de ver, porque no outro nós vimos que o usuário é quem vai determinar quem é o elemento que vai ficar em determinada posição. Aqui, quem vai determinar o valor vai ser o programador, porque ele vai estar no próprio código, certo? Desta forma aqui. No caso, eu como programadora determinei que o valor 2,5 vai ser atribuído à primeira posição do meu vetor VET. E o 4 vai ser atribuído à segunda posição do meu vetor VET. E o 6 atribuído à terceira posição do meu vetor VET. Também vai ser um vetor de 3 posições do tipo real. E eu chamei ele de VET também, certo? Aqui eu vou apresentar os meus valores com as posições deles na tela, certo? Então, se eu apertar F9, eu vou rodar o programa e ele vai apresentar na tela quem são os elementos de cada posição. Então, aqui, ó, ele me mostrou que o 2,5 está na primeira posição, o 4 está na segunda posição e o 6 está na terceira posição. E aqui, ó, no quadro de variáveis, foram preenchidos com os valores que eu determinei, que foram 2,5, 4 e 6. Que o vetor é do tipo real. Aqui vai aparecer o nome do vetor com cada posição. No caso aqui vai ser VET na posição 1, VET na posição 2 e VET na posição 3, certo? Então, se eu quiser alterar os valores que estão apresentando, só é vir aqui e alterar cada valor, certo? Eu posso mudar a posição deles também e tudo mais. Então, fica a critério de cada programador. Então, agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos ver um outro exemplo de vetor. Só que agora, nós vamos preencher esse vetor através de um laço de repetição. E aqui neste exemplo, foi utilizado o comando para, certo? Eu vou usar o laço de repetição para que sejam inseridos os elementos no meu vetor. E usar outro laço para exibir esses elementos que foram inseridos, certo? Então, aqui na declaração de variáveis, eu declarei um vetor de 3 posições do tipo real. Eu poderia ter declarado do tipo de caractere, tipo inteiro, certo? O programador é quem vai determinar qual vai ser o tipo deste vetor e quantas posições ele vai ter. No caso, eu determinei que seriam 3 posições para ser mais prático para o nosso estudo, certo? E aqui eu determinei que o nome dele vai ser VET. E eu declarei uma variável chamada de I, que ela vai ser do tipo inteiro. Esta vai ser a variável de controle que meu laço de repetição para vai utilizar, certo? Esse I aí é o que vai percorrer todas as posições do meu vetor. Então, ele vai percorrer desde a posição 1 até a posição 3, procurando os elementos que estão contidos neste vetor, certo? No caso aqui do primeiro laço, o usuário vai digitar o elemento para cada posição dessa. E aqui no segundo caso, vai mostrar quem é que está em cada posição. Vamos rodar o programa agora com a tecla F9. Digite o primeiro número, né? No caso, a primeira posição vai ter o elemento 3. Na segunda posição vai ter o elemento 5. Na terceira posição vai ter o elemento 7. Certo? Então, aqui foram exibidos os números, os elementos que estão
em cada posição. No caso aqui do exemplo, o 3 está na primeira posição do meu vetor, o 5 está na segunda posição do meu vetor e o 7 está na terceira posição do meu vetor. Tendo assim um vetor de 3 posições com 3 elementos, certo? Então, gente, por hoje é só. Tenha um bom dia e até a próxima aula.